a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Amém, glória a Deus. Essa é a nossa oração. Reina em nós, Senhor, sobre o nosso pensar, sobre o nosso falar, sobre o nosso agir. Amém? Eu te convido para você ficar em pé nesse momento. Cumprimente esse querido irmão que está perto de você. Diga como é bom ele estar aqui nesta manhã, para juntos louvarmos e bendizermos o nome do nosso Senhor Jesus. Vamos louvar juntos ao Senhor. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, ou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O povo cai, a igreja canta, e o inimigo vai ao chão. E o teu povo te celebra na adoração, na adoração. Som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, a sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Cante mais uma vez. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, ou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, um novo som se ouvirá. Sua alegria e
O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Aleluia. Amém, glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor. Erga suas vozes em louvores ao nosso Senhor, ouçam os nossos louvores. Que nos lares haja festa, que nas ruas só louvor, que a justiça prevaleça ao orarmos ao Senhor. Nas montanhas e nos vales, ouve, Senhor, o louvor. Nas alturas, entre os povos, nosso louvor se ouvirá. Brilha a luz em meio às trevas, ao andarmos com Jesus. Que tua glória enche a terra, como as águas cobrem o mar. Nas montanhas e nos vales, ouve, Senhor, o louvor. Nas alturas, entre os povos, nosso louvor se ouvirá. Aleluia! Aleluia, 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 digno de glória, honra e louvor, a criação te exaltará, cantando aleluia. Santo é o Senhor, digno de glória, honra e louvor, a criação te exaltará, cantando aleluia. Nas montanhas e nos vales, ouve, Senhor, o louvor. Nas alturas, entre os povos, nosso louvor se ouvirá. Não importa o que estejamos vivendo nesse momento, Deus nos dá sempre a oportunidade de nós recomeçarmos. E recomeçar é muito importante, é muito bom, porque podemos rever as situações que temos vivido e nos consertarmos diante do Senhor.
Eu quero te convidar para nós lermos juntos a palavra de Deus que será projetada. E diz o seguinte: compadeça-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Faz, pois, conhecer a tua sabedoria no secreto da minha alma. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca proclamará o teu louvor. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Pai, ajuda-nos a recomeçar. Descalçam os meus pés, me rolando em meio a cordéis que me enlaçam em minhas fraquezas. Pai, eu nem sei o que te falar, mas eu quero recomeçar. Preciso da tua mão, vem me levantar, faz-me teu servo, Senhor, me livra do mal. Quero sentir o teu sangue curar-me. Agora, meu Senhor, vem restaurar-me. Preciso da tua mão, vem me levantar, faz-me teu servo, Senhor, me livra do mal. Quero sentir o teu sangue curar-me. Agora, meu Senhor, vem restaurar-me. Cante mais uma vez. Pai, está difícil manter o caminho. Tenho andado em meio a espinhos. Nem sempre é tão fácil acertar. Pai, eu nem sei o que te falar, mas eu quero recomeçar. Me ajuda nesse instante, preciso da tua mão. Faz-me teu servo, Senhor, me livra do mal. Quero sentir o teu sangue curar-me. Agora, meu Senhor, vem restaurar-me. Preciso da tua mão, vem me levantar. Faz-me teu servo, Senhor, me livra do mal. Quero sentir o teu sangue curar-me. Agora, meu Senhor, diga mais uma vez. Preciso da tua mão, vem me levantar. Faz-me teu servo, Senhor, me livra do mal. Quero sentir o teu sangue curar-me. Agora, meu Senhor, vem restaurar-me.
Feche seus olhos, vamos orar juntos mais uma vez. Obrigado, Deus, por essa maravilhosa oportunidade de nos reunirmos na Tua santa presença e na companhia uns dos outros, Pai. O que cantamos é o desejo do nosso coração. Restaura-nos, Pai, e nos dá sempre oportunidade de recomeçarmos diante da Sua santa presença. Fale conosco aquilo que Tu preparou para cada um de nós nesta manhã. Oramos no nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Bom dia, queridos, graça e paz de Jesus Cristo. Vamos ver a igreja. Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom. Que bom ver a gente reunido aqui. A chuva caiu bem na hora que muitos estavam saindo de casa para a escola bíblica, né? Teve gente que chegou no primeiro culto molhado aqui, porque a chuva caiu forte. Nós estamos sem transmissão dos nossos cultos agora pela manhã, a Vivo, eu tenho que dizer o nome da operadora, né, que é a fornecedora do serviço de internet, deu-nos um balão grande ontem e a gente está brigando aí para ver se restabelece a nossa conexão. Então, os cultos estão sendo gravados e depois serão colocados no nosso canal para que não percamos a sequência e para quem não está conosco possa depois participar. Mas temos boas notícias nesta manhã de domingo. Primeiro, veja quem está do seu lado aí, dê uma saudação, um bom dia para esta pessoa, celebre o ajuntamento da igreja. Nós já cantamos, já nos alegramos, celebramos a fidelidade do Senhor. E temos boas notícias. E a primeira delas é isso aqui, ó. Quem conhece, quem consegue reconhecer? É a nossa Bíblia do Centenário que chegou sexta-feira, finalmente, né? Chegou aqui um carregamento, várias caixas, mas eu tenho uma notícia para você. Calma, calma. A sua Bíblia comprada está garantida, mas você não vai recebê-la hoje, tá bom?
porque vai dar muito trabalho para organizar a entrega, tem muita gente. Foram 536 Bíblias compradas previamente, já estão pagas. Imagina se todo mundo sair daqui e for lá na secretaria pegar. Não vai dar. Mas a partir de amanhã, quando a secretaria abrir para o público, a partir das 9 horas, você já pode começar... 10 horas? 10 horas, você pode começar a pegar a sua Bíblia. No domingo que vem, a nossa equipe aí vai fazer um esquema especial. Se você não puder vir durante a semana, vamos ter um esquema especial aqui no IP para você, aquela força-tarefa para todo mundo receber o máximo que puder no domingo seguinte. Mas até lá, eu preciso que você tenha calma. Eu falei isso exatamente como eu estou falando aqui no culto das 9. Adivinha o que aconteceu? Foi gente lá no intervalo pegar a Bíblia. Mas essa pessoa está desculpada, ela não estava no culto. Ela apenas deduziu que eu tinha dito que ia chegar e ela foi lá com um papelzinho tentar ver se já estava entregue. Mas é possível, né? A gente conhece o nosso povo, que alguém inadvertidamente vai procurar, mas hoje você ainda não vai receber. Mas essa aqui, ela tem um destino já definido. Essa é a única Bíblia que saiu das caixas. Nem a minha, vamos dizer assim, eu nem peguei, nem tirei a minha Bíblia, não é? Eu só tirei uma. Falei, Mary, abre uma caixa aí que eu vou tirar uma Bíblia, porque eu preciso entregar uma Bíblia, a primeira Bíblia, 01, para uma pessoa muito especial, que se tornou um símbolo emblemático da nossa campanha. Eu queria chamar o Gabriel aqui à frente. Vem cá, Gabriel. Vocês lembram do Gabriel? O Gabriel foi aquele que chegou em casa chateado, porque num domingo de manhã, eu falei aqui que a gente estava correndo o risco de não ter a Bíblia do Centenário, porque ele falou, não é possível, pai, como é que pode uma igreja do tamanho da nossa não conseguir 500 pessoas para comprarem a Bíblia do Centenário? Aí o pai ficou tão sensibilizado que gravou um vídeo dele em que ele dizia isso para mim. Eu não estou entendendo por que essa igreja não vai ter a Bíblia do Centenário. Eu estou muito triste. Aí ele falou o seguinte, mas se por acaso não der para fazer a Bíblia do Centenário, eu tenho uma ideia. Ele deu uma ideia que ainda está segredo para a gente, eu não falei para mais ninguém. Quer dizer, eu falei para 2 pessoas para a gente começar a agir, né? Porque ele deu uma ideia, o seguinte, se a gente não conseguir fazer a Bíblia, eu quero sugerir tal e tal coisa para que a gente não deixe de ter uma lembrança do nosso centenário. E aí, claro que aquilo me motivou, me sensibilizou e também sensibilizou a igreja, porque depois daquele domingo um monte de gente foi comprar a Bíblia. Foi ou não foi? Eu sei que foi, porque a gente tem a gente acompanhou o gráfico, né? E eu sei que o Gabriel se tornou um símbolo para nós, de um menino que ama a igreja e que tem uma visão de futuro, e que sabe que a igreja pode fazer muito mais do que a gente imagina ou possa pensar, porque Deus é o dono desta igreja. E aí eu abri a caixa e peguei assim, essa é a primeira Bíblia do Gabriel. Eu não posso deixar passar, ninguém pegar a sua Bíblia sem que antes do Gabriel receba a dele. Então está aqui, Gabriel, a sua Bíblia do Centenário 01, né? O primeiro. Uma salva de palmas, Gabriel. E a sua ideia, Gabriel, não está esquecida não, aquela outra ideia. Quem sabe vai ser até o fim do ano, né? Deus abençoe. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, por este momento tão especial para nós, em que celebramos mais um marco da nossa caminhada. E nós queremos dar a honra e louvor a Ti, mas queremos como igreja expressar a nossa gratidão pela geração de crianças desta igreja, que tem aprendido a amar a Tua obra, amar o Teu reino e crescer aqui, vivendo sonhos e visão de futuro. Obrigado pela vida do Gabriel, por seus pais, sua família, que incentivam, que estimulam, que investem na vida cristã do Gabriel e também da Laura. Abençoa o Guilherme, a Simone, irmã Silésia, que esta família tão querida continue desfrutando da Tua paz e bênçãos em meio a tantas lutas que vivemos, e como o Gabriel, outros meninos e meninas desta igreja possam sonhar, possam visualizar uma igreja viva, grande, atuante nessa geração, levando o Teu amor a essas pessoas que estão à nossa volta. Somos-te gratos por isso, em nome de Jesus. Amém. Quero aproveitar e chamar os nossos pequeninos aqui à frente, porque é hora de nós despedirmos para o culto infantil. Nós fizemos esta pequena alteração, porque as professoras do módulo querem ter as crianças mais cedo, para que elas aproveitem melhor. A gente está deixando as crianças irem muito em cima da mensagem, e acaba que elas não têm tempo para receberem tudo aquilo que as professoras e as equipes lá prepararam. E a nossa gratidão é muito grande pela vida de vocês. Que bom que vocês estão conosco.
Que alegria ver vocês aqui entre nós. Tudo bom, Laura? E aí, Davi? Beleza? Louvado seja Deus por nossos filhos. Graças a Deus, algumas crianças estavam enfermas, mas Deus tem dado cura, melhora, e hoje elas estão conosco e nós louvamos a Deus por isso. Tudo bom, Bia? E aí, Rafael, tudo bom? Bom ver você. Que bênção ver vocês aqui. Vamos fechar os nossos olhos para falar com o nosso Pai do Céu, e vocês vão para o culto infantil, onde as professoras estarão preparadas para ensinar vocês a amarem a Jesus de todo o coração. Obrigado, Pai, pela bênção de vermos nossos filhos entre nós. Obrigado porque eles nos encorajam, ao mesmo tempo em que também nos dão responsabilidade e nos desafiam a investirmos no Teu reino, a fazermos a Tua obra acontecer. Toma, Senhor, em Tuas mãos, em nome de Jesus, cada família representada por essas crianças, para que sejam lares onde habite e reine a Tua paz, Teu amor e alegria em Jesus. E é no nome precioso que eu oro. Amém. Olá pessoal, o IBMR Notícias de hoje está começando e traz informações para que você fique conectado em tudo o que acontece aqui na IBMR. Para você que é adolescente, fique ligado, pois o acampamento de vocês está chegando. Dá só uma olhadinha no que te espera. Waking up knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is for living. With you, I've made my decision. You lift me up, fill my eyes with wonder. Forever young in your love, this freedom's untainted. With you, no moment is wasted. Curtiu? Então corra para poder aproveitar o parcelamento. Procure os líderes Ageu ou Ana Gisele para mais informações. Para você que pode ajudar, adote um adolescente que não tem condições de arcar com os custos nesse momento. Procure os líderes para mais informações. Quer participar de um ministério, mas não sabe qual? Participe da equipe de organização do estacionamento. Precisamos de você. Procure o Bruno Bispo, da Juventude, para mais informações. Você já parou para pensar na estrutura que a gente precisa para gravar o IBMR Notícias? Não? Então dá só uma olhada. Nós precisamos de muitas pessoas para fazer esse trabalho. Que tal participar dessa equipe? Precisamos de pessoas para o apoio técnico e para a edição. Procure algum dos apresentadores e faça parte. Que tal comer uma comida deliciosa e com isso ajudar na construção e reparo de casas e igrejas? Não sabe como? É muito fácil. Basta participar da cantina e almoço promovidos pelo Projeto Neemias. Hoje tem cantina e semana que vem, dia 9 de junho, um almoço. Contribua com esse projeto. E nos dias 7, 8 e 9 de junho vai rolar o Congresso da Juventude. É uma programação aberta a toda a igreja. Então participe e traga convidados. Será uma oportunidade de estar aprendendo em comunhão com os nossos irmãos. A programação será divulgada em breve. Ore por esse momento. O IBMR Notícias de hoje fica por aqui.
Fique atento às nossas redes sociais para saber tudo o que tem acontecido aqui na nossa igreja. Uma boa semana a todos e até a próxima! Além das notícias que a Lívia nos trouxe na edição de hoje, você tem no seu boletim também muitas outras notícias do que aconteceu na semana. Eu quero destacar, por exemplo, na terça-feira, o Concílio do Israel. Ele foi aprovado por unanimidade por um grupo de 20 pastores que estavam aqui, um número muito expressivo, quase que surpreendente, porque não é comum termos um número tão grande de pastores. Isso tem se tornado possível por mudarmos a data ou os horários de concílios, tirando-os do sábado para o meio da semana, porque para nós pastores fica mais viável incluir na agenda pastoral do nosso dia a dia do que no sábado, que evidentemente tem muitas atividades das igrejas, ou algumas vezes programas em família, que acabam atrapalhando, e vínhamos percebendo alguns concílios acontecendo com 3, 4 pastores apenas, e não era muito representativo. E na terça-feira, o Israel foi aprovado pelos 20 pastores. Estavam aqui o presidente da nossa convenção carioca, o executivo da nossa convenção, o executivo da Ordem dos Pastores, muita gente aqui representando também outros, como o pastor Valdir Soares estava representando o pastor Fernando Brandão. Enfim, foi um momento muito precioso. O Israel estava nervoso, evidentemente, normal, absolutamente normal, mas saiu-se bem. Os pastores elogiaram a coerência, a inteligência do Israel e, com a graça de Deus, agora no próximo dia 9, domingo que vem, no culto das 11, neste horário, dentro do Congresso da Juventude, nós estaremos procedendo o momento de ordenação ao Ministério da Palavra do Israel e a posse dele como pastor da juventude. Aí no domingo que vem à noite, ele já prega no culto da noite como pastor e pastor da juventude. Ele está em São Paulo, no último encontro lá com seus amigos, cumprindo mais uma agenda sua pessoal, para voltar com a carga total e estar de volta, né? Amanhã mesmo já está aqui de volta, já reassumindo algumas tarefas e responsabilidades que já tem com a nossa juventude. E na sexta-feira os nossos jovens estarão reunidos, toda a igreja convidada para esse congresso de juventude no próximo final de semana. Conto com as orações dos irmãos também, pois amanhã, bem cedinho, eu estou indo a Manaus, retorno na madrugada de quinta para sexta, chegando aqui já na sexta bem de manhã, para estar com o Congresso dos Jovens, mas eu estarei ministrando um curso sobre pregação bíblica para os nossos missionários ali na região amazônica. É um curso que é oferecido pela Junta de Missões Nacionais, em que os missionários que são radicais estão agora avançando para a próxima etapa, que é o estado, né, de missionário em formação, para que eles então avancem numa carreira de missionários da nossa junta. Então é necessário um curso de aperfeiçoamento, de aprofundamento do conhecimento bíblico, missiológico, teológico, e eu teria essa oportunidade a partir de amanhã, até quinta-feira à noite, de ministrar exposição bíblica para os missionários ali. O encontro será no acampamento da Primeira Igreja Batista de Manaus e eu conto com as orações dos irmãos. Eu estou enviado pela igreja como representante dos irmãos e oferecendo este curso lá para o melhor preparo dos nossos missionários ali na Amazônia. Por favor, orem por isso, para que Deus me leve em segurança e também me dê tempo precioso lá com os nossos missionários. Mas a viagem é só amanhã de manhã e eu volto, chego aqui na sexta-feira de madrugadinha para já retomar as nossas atividades e responsabilidades do fim de semana. Mês de junho chegou e a igreja decidiu na última quarta-feira abraçar e assumir a missão batista no Alto Caxambi. Agora é oficial e nós temos mais uma missão, mais uma congregação para cuidar com vidas, para levar ao conhecimento do amor de Jesus. E ontem, a Lívia, junto com alguns representantes, membros do Conselho de Missões, acompanhando o pastor Ricardo Conceição, foram até o local, que é ali um imóvel comercial, no alto da rua Miguel Fernandes, para o reconhecimento da localidade e do espaço que vai ser usado para a missão batista no Alto Caxambi. E encontraram ali, de doer o coração, instalações abandonadas, precisando do investimento, do amor, do envolvimento da igreja, para que o mais rápido possível aquelas portas de ferro se levantem para voltar a ter aí um grupo pregando o evangelho para aquela localidade. São milhares de pessoas do entorno, provavelmente chegando aí a uma dezena de pessoas que envolvem tanto aquela região residencial ali do Alto Caxambi, mas especialmente as comunidades do Rato,
aqui embaixo, no Engenho Novo, e o Jacaré. São regiões que fazem limite ali com toda aquela região da Miguel Fernandes. Como os irmãos lembram que eu anunciei, esta congregação já chegou a ter 25 pessoas arroladas na sua lista de participantes, mas desde o início do ano ela estava com as portas fechadas. E chegou o clamor, chegou um apelo. Esta igreja, graças a Deus, abriu o coração e abraçou esse desafio, que envolve o seu engajamento. Já eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, um grande projeto que temos para apresentar à igreja, que também foi decidido pela Assembleia da última quarta-feira. Mas, por hora, eu quero só lembrar você que nós já somos a igreja mãe da congregação no Alto Caxambi. Pastor Ricardo, fique de pé para quem não lhe conhece. Pastor Ricardo Conceição é o homem que Deus colocou em nosso caminho para assumir aquela congregação ali. Pastor Ricardo, certamente, quase a maioria dos irmãos não sabe disso, mas Pastor Ricardo foi seminarista em nossa igreja na década de 90, fomos contemporâneos de seminário, e ele ajudou esta igreja a organizar a Igreja Batista em Vila de Cava, em Nova Iguaçu, e a Igreja Quarto Centenário em Jacarepaguá. Ou seja, Deus colocou no coração dele e de sua esposa, irmã Lúcia, Maria Lúcia, este coração desbravador. E eles estão aqui de volta ao nosso convívio, e junto com eles chegou-nos o desafio desta missão batista aqui no Alto Caxambi. Tem muita gente que mora naquela redondeza, tem gente que já está com o coração totalmente aberto, envolvido nisso, mas os desafios são muito grandes. Como eu disse, a Lívia e o pastor Ricardo estiveram lá ontem e viram que o espaço precisa de um grande mutirão de limpeza e de melhorias. Banheiro, piso, teto, não há condições de aquilo abrir domingo que vem para já receber as pessoas, se não houver um trabalho, pelo menos, de limpeza e de conservação urgente ali. E o pastor Ricardo e o Mateus, não sei se o Mateus está aí ainda no segundo culto, ele estava no primeiro, eu o apresentei. Ele está lá fora, né? No treinamento para pequenos grupos. Se você pode, no sábado que vem, entregar ao Senhor um pouco do seu tempo ao longo do sábado, para pegar uma vassoura, pegar um pano, pegar um pincel e fazer alguma coisa para melhorar aquele espaço, para receber os equipamentos. Os irmãos devem se lembrar, eu disse isso, aquela congregação estava equipada, os equipamentos não estão lá porque foram retirados por uma questão de segurança, estão guardados num outro lugar, mas se tudo correr bem essa semana devem voltar para lá, cadeiras, equipamentos de som, aparelhos de ar-condicionado, instrumentos musicais, tudo, como a gente costuma dizer, foi porteira fechada para a igreja. Então tem muito trabalho para essa semana, e o Mateus, nosso seminarista, junto com o pastor Ricardo, abraçaram esse desafio de no próximo sábado, nosso conselho de missões também, ir lá e fazer um mutirão de limpeza, para tão logo seja possível reabrir as portas da congregação e o trabalho reiniciar ali. Como eu disse, havia, ou ainda há, uma lista de pelo menos 25 pessoas que dominicalmente estavam ali participando dos cultos, das classes com crianças, trabalho evangelístico, social, que desde o início do ano parou. E olha que bênção agora esta igreja ter o desafio de falar de Jesus em Nova Iguaçu, lá na Missão Betesda, e também aqui tão perto de nós, do ladinho aqui, e não tem mais desculpa. Se alguém, é tão bom ver as pessoas envolvidas em Nova Iguaçu, mas não fala, pastor, é muito longe, quero ver desculpa agora para você dizer aqui que você não se envolve no nosso trabalho missionário aqui no nosso Alto Caxambi. Então, está aí o desafio, a missão é nossa, o trabalho é nosso, o desafio está com você, para que você se envolva. Qualquer dúvida, pastor Ricardo está aí para ajudar você a você descobrir como você pode ser bênção no reinício do trabalho da Missão Batista do Alto Caxambi, igreja que agora é uma igreja filha nossa, mais uma igreja sendo abençoada e plantada pela nossa história. Graças a Deus por isso. E por falar ainda em assembleia, relatando os irmãos o que os irmãos verão no próximo boletim, de forma mais específica, recebemos aqui 31 novos membros que chegaram para cá, muitos deles vindos de outras igrejas batistas, alguns outros de outras igrejas de outra denominação, e vamos completar esta bênção hoje à noite com batismos. Que domingo de festa, não é? Ceia do Senhor, e à noite culminando com 12 batismos de gente querida, que Deus está acrescentando à nossa família, e a alegria de ver jovens. Este grupo ele é característico de jovens, até Ricardo e Vanessa também são jovens, né? São jovens adultos, mas minha alegria é ver que há um contingente de adolescentes e jovens neste grupo de 12. Então a noite vai ser dia de festa, e eu louvo a Deus por esses novos que chegaram até nós. E não se assuste, domingo que vem no seu boletim você vai ver os ecos da Assembleia, e você vai ver uma lista grande de nomes
de irmãos que foram alistados agora no hall de membros inativos. Eu quero prepará-lo emocionalmente para isso, mas é fruto do nosso recadastramento, tá bom? Por causa do recadastramento, os que não se recadastraram foram alvos de grande trabalho da comissão de membros da nossa igreja. Ligaram, mandaram e-mail, tentaram contato pessoal por meio de pessoas que sabíamos têm vínculo, e ao final de mais de um mês de trabalho intensivo, chegamos à conclusão de que esses irmãos não têm mais vínculo conosco, e num estágio vamos dizer assim, de transição, foram alistados como membros inativos de nossa igreja. Alguns desses são pessoas idosas ou enfermas, ou que moram em outra localidade, em outro estado e até em outro país, que porventura não estando conosco, não devem interferir nos nossos quórums qualificados. Por isso, o expediente do hall de membros inativos. Esses irmãos não estão desligados da igreja. Eles continuarão sendo lembrados dos seus aniversários, continuaremos mantendo contato pelas nossas malas diretas, mas eles não farão parte ou não fazem parte do nosso hall de membros ativos, para que a gente tenha uma realidade mais exata dos membros com quem nós podemos contar. Nós encerramos a nossa assembleia com 1.496 membros ativos. Com mais os 12 que vamos entrar agora à noite, vamos passar de 1.500 membros ativos. Então, que Deus continue nos abençoando. Esta dinâmica, esse expediente da nossa igreja como família, me dá a segurança e a tranquilidade de quando eu digo que nós somos 1.500, é porque nós sabemos quem somos, eu chamo você pelo nome, eu sei que você é parente de fulano, de beltrano, filho, mãe, pai de alguém. Isso de fato retrata que somos uma família e não apenas um número de pessoas ou um hall de nomes sem que nós saibamos quem nós somos. Que Deus nos abençoe, portanto, para mantermos esta visão de família. E eu preciso concluir essa minha fala, extensa hoje, excepcionalmente extensa, não tão excepcionalmente assim, porque eu gosto de falar, né? Mas de vez em quando a gente tem que falar um pouquinho mais, porque agora eu tenho um grande, lindo e abençoado desafio para compartilhar com a igreja. Desafio este que foi aprovado pela Assembleia. Os irmãos lembram do domingo passado, eu de púlpito, reforcei a necessidade de você estar aqui, porque um dos assuntos que seriam encaminhados pela diretoria da igreja era o lançamento de uma campanha financeira para que a igreja leve adiante desafios que estão diante de nós. Deus já começou a fazer coisas entre nós maravilhosas, mas evidentemente temos necessidades que são urgentes e que não podem ser adiadas para que nós continuemos vivendo o novo de Deus. Quem tem acompanhado a igreja mais de perto no seu dia a dia organizacional, não apenas ministerial, mas essa questão administrativa, financeira da igreja, tem visto e tem sabido que a realidade do nosso país reflete-se diretamente na realidade do que é ser igreja. No ano passado nós tivemos que contingenciar bastante nossas finanças, e quando nós aprovamos agora o nosso orçamento para o próximo período, que já está em vigor, foi de abril, irá até março do ano que vem, nós tivemos que fazer vários cortes, e cortes em projetos importantes da igreja. Vários ministérios abriram mão de alguns sonhos, de algumas visões de atividades que realizariam, para nós conseguirmos fechar o orçamento de forma positiva e responsável. E o maior corte que nós tivemos que fazer, por exemplo, e que doeu no nosso coração, foi o Janelas do Natal. E os irmãos que lembram-se, eu disse que não estávamos cortando as janelas, nós tiramos do orçamento e tínhamos uma proposta para fazer para que as janelas não deixassem de acontecer. Pois bem, junto com o projeto Janelas do Natal, acabamos resgatando necessidades antigas que a igreja possui e fizemos então um pacote de desafios que estão diante de nós, incluindo desafios missionários, como a missão batista no Alto Caxambi, que não estava no nosso planejamento, mas que Deus nos trouxe. E a gente sabe que a igreja é movida pelo Espírito Santo. A gente planeja, a gente se organiza, a gente até tenta prever, mas há coisas que são pelo absoluto e soberano sopro do Espírito Santo em nós. E veio o desafio da missão do Alto Caxambi, percebemos e sentimos que era de Deus esse desafio, nós não podíamos deixar de fora. Mas como? Se o nosso orçamento não comportaria, como não comporta, mais nenhum gasto a mais daqueles que já estão previstos. E mais, a situação do Brasil, refletindo-se na nossa realidade, torna preocupante o nosso cenário.
O mês de abril, por exemplo, foi um mês em que nós tivemos uma queda muito grande das nossas entradas e receitas pelos irmãos que contribuem com o nosso dia a dia financeiro. A nossa comissão de orçamento declarou que cerca de 20% do nosso orçamento não conseguiu ser alcançado em abril, o que significou cintos mais apertados ainda. Nós não devemos nada a ninguém, todos os nossos compromissos financeiros estão em dia, nenhuma conta da igreja está em aberto, mas nós tivemos que cortar ao máximo, contingenciar, adiar alguns gastos, fazer uma mecânica de jogar mais para frente o que nós deveríamos ter gasto em abril, porque a realidade financeira dos irmãos reflete a realidade financeira da igreja. De maio nós ainda não temos o cenário, né, irmão Carlos? De maio nós não temos ainda como se comportaram as finanças da igreja em março. Mas sabe o que de alguma forma nos explica e também nos preocupa e que é o nosso desafio? Os números são reveladores. Eu gosto muito de pensar sempre em números porque a matemática é muito reveladora. Como eu acabei de dizer, nós somos 1.500 membros. Porém, deste contingente, nós temos apenas uma média de 490 pessoas que contribuem regularmente com as finanças da igreja. Significa, amados, que cerca de 1.000 pessoas que estão arroladas como membros ativos da igreja passaram o ano inteiro sem dar nada para que a sua igreja faça o que tem que fazer. Isso é preocupante ou não é preocupante? A nossa comissão de orçamento e finanças, junto com a diretoria, está planejando, está preparando, já finalizando uma pesquisa em que nós queremos ouvir você. Talvez você esteja em dificuldades financeiras, nós queremos saber. Claro, nós sabemos que muitos estão, tanto é que há 2 anos, nossa igreja tem sido muito solicitada na área da diaconia, nosso ministério diaconal tem sido muito acionado, porque há muitas famílias que estão vivendo desemprego, a escassez de recursos, tudo aumentou e o salário não, né? No geral, as famílias estão vivendo essa realidade e isso evidentemente se reflete no dia a dia da igreja. Mas a questão é que nós temos desafios, a igreja precisa sobreviver e existir. Como eu disse, graças a Deus, nada nos tem faltado. Mas nós não temos feito tudo o que poderíamos e deveríamos fazer, temos que muitas vezes dizer não às solicitações que chegam. Vários ministérios têm sonhos, têm projetos, falam, pastor, será que a igreja pode ajudar o ministério tal a fazer tal e tal coisa? A resposta, infelizmente, é não, porque os nossos orçamentos não comportam mais nenhum gasto novo. E quando nós pensamos nos números, pensar que menos de 1/3 da membresia arrolada, segundo os nossos registros de tesouraria, não ajudam, não sustentam financeiramente a igreja, nos preocupa. Há um fator que também seria o que a gente chama na matemática, na estatística, de desvio padrão, né? Existem coisas que a gente tem que analisar com mais acuidade. Por exemplo, hoje, enquanto eu falava, um menino disse para a mãe assim, mãe, o pastor está dizendo que tem gente que não dá dízimo. Eu estou dando meu dízimo, não está? Não estou? Porque você tira da minha mesada. Só que o que acontece? O pai tira da mesada, mas não põe o nome dele no envelope. E aí a tesouraria não sabe que aquele menino, mesmo sendo membro, não está contribuindo, mas não está registrado. Quando eu saí agora, uma irmã muito amorosa disse, pastor, eu nunca ponho meu nome. Eu nunca ponho meu nome e nem ponho valor. Eu ponho minha oferta no envelope e entrego, porque Deus é que sabe. Falei, ok, Deus é que sabe, eu respeito, mas traz dificuldades para nós. Porque aí os números talvez sejam um pouco melhores do que eles aparentam ser. Então, de repente, alguém pode dizer, essa igreja não é fiel, só 1/3 da igreja que contribui, mas talvez porque muitos não colocam o nome, não se identificam, e a gente fica com números que não são verdadeiros. Então, a gente apela para que você se identifique, pelo menos coloque o seu nome, para que a gente saiba que talvez não seja só 1/3 de pessoas que estejam contribuindo com a igreja, mas um número maior. Porque quando nós apresentamos o projeto desses novos desafios, e nós fizemos as contas, a gente também descobriu que a matemática, de forma tão simples, revela algo tão tangível. Se nós tivéssemos pelo menos mais 15% da membresia, algo em torno aí de 230 pessoas, mais ou menos, contribuindo com a igreja, nós não precisaríamos de campanha. Porque o custo dessa campanha é como se fosse 1 mês e meio de
contribuições a mais. Então, veja bem, eu estou falando de um valor, vocês vão ver os números já, porque nós estamos em família, somos igreja, e vocês verão os números que a igreja aprovou, se referem a 1 mês e meio de movimento financeiro da igreja. Em 13 meses, isso não é um mês de oferta, ou seja, em 13 meses de campanha, nós precisamos arrecadar o valor relativo a 1 mês e meio de receita. Significa que, se nós tivéssemos pelo menos mais 15% por mês de membros contribuindo financeiramente com a igreja, com seus dízimos, regularmente, nós não precisamos fazer campanha nenhuma. E poderíamos, por mês, fazer tudo aquilo que vamos fazer em um ano. Imagina, por mês, fazer tudo aquilo que nós vamos levar um ano para fazer. Olha o poder, a força que o ajuntamento do povo de Deus teria se todos nós nos engajássemos no desafio que temos diante de nós. É um raciocínio simples, mas não é simplista, porque envolve a nossa gratidão a Deus. E alguém pode pensar, tem gente que está desobedecendo o princípio bíblico do dízimo e da contribuição. Eu vou um pouco mais além. Aquilo que eu mesmo tenho aprendido ao longo dos anos é uma questão de amor. Quando eu quero que a minha filha me obedeça, eu não posso impor a ela pelo medo, pelo temor, mas eu desejo que a minha filha me obedeça, me honre, me respeite, por descobrir que vale a pena me amar, porque eu a amo. E esse é o nosso relacionamento com Deus também. O que o apóstolo Paulo veio dizer quando escreveu aos Coríntios, nesta dispensação da graça e da cruz de Cristo no Novo Testamento? Deus ama ao que dá com alegria, e cada um contribua segundo propôs em seu coração. Portanto, o conceito de dízimo no Novo Testamento, ele foi ampliado para o todo, para a alegria, para o coração. Talvez no Antigo Testamento as pessoas fossem dar o dízimo por obrigação, por medo do castigo, pelo medo da maldição, de não participar, de ser amaldiçoado. Mas no Novo Testamento, o apóstolo Paulo interpretou todo esse contexto do Antigo Testamento e disse, não é por obediência, é por amor. Não é por medo, é com alegria, porque vemos o resultado daquilo que fazemos como igreja para a obra do Senhor. Portanto, nós estamos lançando hoje uma campanha diante dos irmãos, a campanha Novos Desafios IBMEA. E você vai ver que não são novos. Desses aí, apenas um é novo, que é o primeiro da lista. Pode avançar aí na tela. O primeiro da lista, que é a missão do Alto Caxambi. É custo, é um desafio novo, mas é missões, é gente, são pessoas que precisam conhecer o amor de Deus. Mas também temos uma necessidade antiga. Nossas instalações elétricas aqui do templo são antiquíssimas. Elas devem datar de uns 50 a quase 60 anos em alguns locais aqui. Claro que foram feitos alguns reparos, umas instalações, mas nunca fizemos uma reforma completa. Significa que há riscos graves nas nossas instalações elétricas dessa região do templo. Há risco de danos materiais e técnicos elétricos nos nossos equipamentos. Nós temos equipamentos caros. A igreja investiu para que tivéssemos um equipamento de som, de imagem bom, mas muitas vezes um problema elétrico pode gerar dano, como nós já, não sei quantos irmãos lembram, se há 2 anos esse nosso projetor teve que ir para a manutenção, porque houve um pico e não havia uma instalação correta, e esse projetor, com pouquíssimo tempo de uso, já teve que ir para a garantia. Então nós precisamos fazer obras emergenciais acima dessa laje, porque está um problema seríssimo lá em cima. No final do ano passado, nós aprovamos emergencialmente fazer a obra dos telhados, e graças a Deus foi um investimento necessário e bem feito. Essas chuvas que caíram no início do ano, não caiu mais uma gota aqui dentro, não é? Porque Deus nos abençoou e nós conseguimos fazer isso. Foi uma obra cara, demorada, mas deu efeito. Mas ninguém viu. É aquela obra que político, prefeito, governador e presidente não gostam de fazer, porque ninguém vê. A gente gosta de botar a faixa na rua, pintadinha nova, quando o prefeito vem visitar a gente. Aí fica tudo limpo. A gente gosta de tirar a camelô da rua, mas depois, na semana que vem, volta tudo de novo. Obras assim não interessa a quem gosta da imagem, mas quem é responsável pelo que faz tem que fazer até o que os outros não estão vendo. Além da rede elétrica do nosso templo, temos também um muro de estacionamento. O nosso muro, ele é feio, parece coisa de presídio, né? Não tem nada a ver com a imagem de uma igreja. Além disso,
ele está num lugar onde o que chamamos de calçada não é calçada. Nós estamos na mesma calçada do Clube do Otimismo, uma entidade filantrópica com a qual a igreja tem um grande vínculo histórico, pela pessoa amada do irmão Aldo Miklos, que foi presidente por muitos anos dessa organização. Passam cadeirantes aqui durante a semana, passam crianças aos montes indo para as escolas da nossa localidade, e elas têm risco seríssimo de acidentes aqui no muro da igreja. Eu fico pensando, Deus nos guarde de uma tragédia dessa, mas é urgente que nós façamos um muro novo e recoloquemos este muro no lugar certo, segundo a prefeitura determinou, que é 3 metros do meio-fio aqui para dentro. Vamos perder um pedaço do nosso estacionamento. Vamos, mas vamos oferecer para a comunidade um bom testemunho, uma calçada digna para quem anda aqui, até para você que vai embora do culto e tem que passar por uma calçada que não existe aqui do nosso lado. Além disso, temos um laudo técnico de que o nosso muro também oferece risco. É um muro antigo, a estrutura dele já está condenada, a parte do emboço que já está caindo, e se você olhar bem, tem uma barriguinha perigosa nele do lado de fora, em que talvez não aguente um impacto, um vento forte ou uma chuva forte, e é urgente que nós refaçamos o nosso muro do estacionamento. Também, como desafio que temos nesse pacote diante de nós, é a pavimentação do nosso estacionamento. A semana toda sem chuva, você e eu vimos poeira para cima, suja o carro, suja seu sapato, suja sua roupa, traz dificuldade para nós, a própria conservação fica difícil, e agora choveu, aí você vai pegar o seu carro, está todo enlameado. Esse estacionamento ele era bom assim, quando é época daí do pessoal que jogava bola, né? Jogava pelada, era um campinho perfeito, mas nós não utilizamos mais para esse fim. Ele é um estacionamento, ele é nossa área de convivência, e não está bonito, não está bom. Você, como membro da igreja, não merece estacionamento assim. A nossa comunidade não merece este tipo, né, de patrimônio que nós podemos oferecer. E por último, os janelas do Natal, que tem um custo e que pode ser realizado segundo o envolvimento da igreja. Os janelas do Natal não acabou, mas nós tivemos que contingenciá-lo, e por meio desta campanha nós queremos ter a perspectiva de que manteremos os janelas do Natal como o nosso maior projeto de testemunho, de evangelização, de anunciação do Natal de Jesus. Tudo isso tem um custo. Vamos aos valores? Pode passar adiante. Os valores são esses. Dá para jogar a tela que está aqui? Isso. Aqui estão os valores que foram orçados de todos esses projetos que estão diante de nós. Evidentemente, nós não conseguiremos, acho que não, talvez sim, mas nossa intenção não é fazer tudo de uma vez, porque isso demanda um esforço muito grande, além da rotina, mas estão aí em escala de prioridade. É urgente que nós comecemos a investir na Missão Batista do Alto Caxambi, cujo valor está aí. Também é urgente que nós façamos a reforma da parte elétrica do nosso templo, o muro. Tudo aqui é urgente, mas nós precisamos fazer paulatinamente, passo a passo, para que todos nós sintamos e vejamos Deus agindo entre nós, aquilo que Ele já começou a fazer. O custo total disso, inclusive com os prazos de execução, totaliza aí R$ 448.630. Como eu disse, a nossa Comissão de Planejamento Financeiro fez um estudo e tomou por base, apenas por base, a média de contribuintes regulares da igreja. Pode passar a próxima tela? Que está em torno de 493 contribuintes. Como eu disse, talvez este número não seja preciso, porque o exemplo que eu tive deste pai, desta irmã e de muitos outros, a gente contribui sem colocar o seu nome, há pessoas, como eu disse, há famílias que às vezes o pai coloca o dízimo do orçamento da família apenas no seu nome, não divide com os outros, então o nome da esposa fica em branco, o nome dos filhos fica em branco. Eu queria ajudar você, didaticamente, a fazer diferente. Pegue quantos envelopes forem os envelopes da sua família, divida o seu dízimo do orçamento familiar por cada um, para que nós possamos ter um número mais real. Talvez esse percentual não seja tão baixo quanto está nos parecendo, o que é preocupante, mas talvez a gente possa celebrar, talvez, um número maior de pessoas que estão envolvidas e não termos uma visão distorcida da realidade. O valor do nosso orçamento dos projetos, dividido pela média das pessoas que já contribuem com a igreja,
dá uma fração, uma cota mensal de R$70. Qual é a proposta então desta campanha, amados? Que os membros desta igreja, não apenas os 493, mas que todos os demais, em especial aqueles que não têm contribuído com a sua igreja financeiramente, que abracem esta causa, que abracem este projeto, que assumam conosco o desafio de pelo menos uma cota por mês para nós alcançarmos o alvo e nós conseguimos cumprir o sustento da Missão Batista no Alto Caxambi, a reforma da nossa parte elétrica, importantíssima para ser feita, um novo muro para o nosso estacionamento, o calçamento da nossa área de estacionamento e a realização de mais janelas do Natal para anunciar o amor de Jesus ao nosso bairro e à nossa cidade. Com R$70 por mês, por 13 meses, nós levantaremos recursos para que esses projetos sejam alcançados. Talvez você fale assim, pastor, mas eu já sou dizimista. O seu dízimo, a sua contribuição, nos ajuda a sustentar aquilo que já é regular. Mas nós temos muito ainda por fazer. E o meu desafio é que você não abrace esta causa, tirando do seu dízimo este valor. É uma oferta de amor. O desafio que nós temos para você é, não mexa no seu orçamento de dízimos e ofertas. Sacrifique um pouco mais em possibilidades de você investir além do seu dízimo. Mas pense comigo. Suponhamos que esses números estejam corretos. E cerca de 1.000 pessoas, membros desta igreja, passaram o ano inteiro sem dar nada financeiramente para o sustento da sua obra. Se pelo menos essas pessoas nos ajudarem com esta campanha, nós seremos bem-sucedidos. Os dizimistas continuarão sendo dizimistas, mas eu acredito que muitos dizimistas tomarão para si essa responsabilidade, como eu e minha família estamos assumindo, de termos a nossa cota também. Mas eu fico imaginando se pelo menos os 493 continuarem sendo sustentadores da obra do Senhor regularmente, e dos 1.000, pelo menos metade deles, tomarem para si um carnê de contribuições, nós faremos muito mais do que a gente pode imaginar e pensar. É um desafio de fé, mas é também um desafio de amor a você que é Ibemeyer, que é família Ibemeyer. E com isso, se nós começarmos hoje, ainda no mês de junho, nós teremos recursos para investir lá na missão, para começar a fazer a contratação dos serviços que temos para realizar e faremos muito mais para a obra do Senhor. Hoje nós não temos o carnê ainda, porque isso foi aprovado na quarta-feira. Na quinta eu me reuni com a nossa turma de comunicação, eles começaram a pensar em tudo que usaremos ao longo desse período, as peças de divulgação. E nos próximos dias, talvez 2 semanas, teremos o carnê. Então você tem até o final do mês para contribuir com a sua primeira cota. O carnê virá com valor fixo, mas também com uma parte para você colocar quanto você quer dar. Porque eu sei que para muitos, R$70 é muito dinheiro. Mas você pode dar alguma coisa. R$10, R$50, R$20. Como eu disse, irmãos, o que nos preocupa é que 1.000 pessoas do nosso hall de membros não deram R$10 para a sua igreja em um ano. Zero. Isso nos preocupa. E nós estamos sensíveis. Na quarta-feira fomos desafiados a orar por isso. Nós já oramos no culto das 9, vamos encerrar este momento orando novamente para que este projeto, que acreditamos veio de Deus para nós, porque os desafios vieram de Deus. Pense bem, o diabo não colocaria no nosso coração o desejo de abençoar uma missão, o diabo não ia colocar no nosso coração o desejo de fazer um projeto para anunciar Jesus nos janelas do Natal, o diabo não ia colocar no nosso coração o desejo de fazer o melhor para a comunidade, para Deus, por meio de um muro, de uma pavimentação de estacionamento. Se não foi o diabo, quem foi? É o Espírito Santo que dirige essa igreja, irmãos. E eu creio firmemente que este momento é mais um momento de vivermos o novo de Deus para aquilo que Deus tem trazido para nós. Somos uma família e de vez em quando tem que parar para conversar sobre isso. Eu sei que em casa não é fácil falar sobre orçamento, vou ter que cortar a net, vou ter que cortar o cinema, de vez em quando a gente tem que fazer isso em casa também, né? E aí a gente fica meio chateado, porque corta daqui, corta dali, mas a gente vislumbra um sonho, talvez uma viagem de férias, talvez a aquisição do carro, da casa que a gente tanto sonha. A igreja também é assim, só que a nossa visão são vidas sendo transformadas e abençoadas pela pregação do Evangelho em tudo que a gente faz. Portanto, amados, que seja um momento precioso para nós, de um novo que vem de Deus. Novos contribuintes, novos fiéis, novas realizações, para que Deus continue sendo exaltado em nossa vida. Se você já deseja contribuir hoje
com o valor para esta oferta. Você pode já usar o seu envelope, colocar lá embaixo, onde está escrito outros, escreva novos desafios. E com esta nomenclatura nós começaremos a arrecadar os fundos para que a partir de junho nós comecemos a fazer aquilo que está em nossas mãos para fazer. Cota de R$70 como valor ideal, podendo ser menos, podendo ser mais. E me perguntaram, pastor, quem não é da igreja pode? Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu sei de gente de fora que nos acompanha pela internet que vai querer um carnê, sei mesmo, porque quando eu citei isso numa conversa, a pessoa disse, eu quero ajudar, porque eu sou abençoado pela IBMEA. Gente de fora, que não está aqui conosco todos os dias, mas que vai ser bênção entre nós, abençoando aquilo que você e eu somos como igreja, tá bom? Que Deus nos abençoe, tudo isso, para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado, como Igreja Batista do Meia. Pai querido, nós entregamos nas Tuas mãos esses desafios, certos de que o Senhor nos tomas pela mão e nos guias, para que o que façamos e o que vivamos seja para honrar e glorificar o Teu nome. Que haja de fato um renovo no nosso coração, que haja mais gente envolvida e engajada nesses desafios, para que até antes do que imaginemos, possamos alcançar essas metas, cumprir esta missão e abençoar vidas, começando aqui, bem perto de nós, alcançando até os confins da terra, com tudo aquilo que o Senhor nos tem dado viver e fazer. Para a honra e glória do Teu nome que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Enquanto cantamos, você poderá dedicar a Deus seus dízimos e suas ofertas, fazendo a sua entrega. E se você já deseja contribuir hoje, não se esqueça, use o seu envelope para, além do seu dízimo, entregar a sua oferta, escrito novos desafios, e com isso, o seu valor será cotizado para que nós alcancemos esta tarefa de cumprir a nossa missão. Nosso Deus e nosso Pai, nós te adoramos, Senhor, pela beleza da sua santidade. Obrigado, Senhor, por este momento tão expressivo, quando ofertamos para o engrandecimento da tua obra aqui na terra.
que toda essa explanação do nosso pastor, nesta nova campanha, possamos abraçar com muito amor. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Meus amados irmãos, sabem quando eu chego até aqui, porque temos algo de especial para a gente lembrar a igreja. E nós estamos hoje, começando o primeiro domingo do mês de junho, e há um ano atrás, no primeiro domingo, nós estávamos recebendo o nosso novo ministro de música. Já passaram um ano, nós estamos aqui já completando, amanhã, dia 3, Luiz Armando completa um ano aqui em nossa igreja. E nós nos alegramos muito com o convite para que ele venha até aqui. Como igreja, nos alegramos por tudo que temos vivido, temos visto aqui, acontecendo, a movimentação da igreja,
todo esse ministério tão grande, que é o Ministério de Música aqui na Igreja do Meia, que os irmãos sabem. Nós estamos tentando contabilizar para saber quantas pessoas estão envolvidas nesse ministério, e chega em torno de 200 pessoas ou mais. Sim, porque além da música ainda tem as equipes de tecnologia e tudo mais, então chegamos em torno praticamente de 200 pessoas. Então, um ministério onde são muitas pessoas sob a liderança do Luiz Armando, e tudo isso nós nos alegramos pelo que a gente tem visto e a gente tem vivido aqui como igreja. Os irmãos que frequentam, que vêm sempre aqui na igreja, vê a movimentação, a área da música, como tem crescido, a descoberta de talentos, pessoas que estão sendo envolvidas no ministério, que estavam aí sentadinhas, um pouco escondidas, mas o Luiz, com essa visão que ele tem trazido essas pessoas para perto de nós, e dessa forma a igreja tem crescido também na área da música. Nos alegramos na certeza que o Senhor Deus tem muito mais ainda a fazer através de você, Luiz. E nós, como igreja, nós queremos juntos orar, participar desse ministério, mesmo que você não participe diretamente, mas nós, como igreja, queremos estar colocando o Luiz, assim como todos os ministérios da igreja, debaixo das nossas orações, na proteção do nosso Deus, para que ele continue fazendo a obra que é do Senhor, sabendo que o Senhor tem algo de especial para nós, que ele sempre está trazendo para nós novidades, porque o nosso Deus é um Deus novo, está sempre se renovando, as coisas se renovam. E nós nos alegramos, então, por esse período, 365 dias, da presença do Luiz Armando aqui com a gente. E nós trouxemos aqui uma lembrança, né, como igreja, pelo seu primeiro ano, que ele possa gostar, né, e aqui um cartão também. Pode abrir, Luiz, enquanto eu falo, por favor, que a igreja fica curiosa mesmo, então abre aí, né? E aí ele vai querer saber, né? Então ele vai ver o sapato se cabe ou não cabe, né? Então, eu quero ler aqui para os irmãos o cartão que nós estamos oferecendo como igreja. Amado irmão Luiz Armando, ministro da Igreja Batista do Meia, neste primeiro ano de liderança do ministério, agradecemos a Deus a sua dedicação, compromisso com a obra do Senhor, sendo canal de bênção para nós, Igreja Batista do Meia. Nos alegramos com tudo que temos visto e vivido, seu cuidado e zelo, incentivando outros, descobrindo talentos, ampliando as diversas áreas da música no serviço ao Senhor. Que Deus o abençoe ricamente, capacitando ainda mais, sempre servindo-o com alegria. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Prossiga para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Igreja Batista do Meia, Rio, 2 de junho de 2019. Ele pensou que era um sapato, mas não é, meus irmãos. O Luiz, ele passa o dia praticamente aqui na igreja, porque ele mora um pouco distante, e aí, né, precisa estar com a roupa sempre passadinha, então ele tem um ferro a vapor. Bem prático. Não é ferro elétrico, não. Mas que Deus possa abençoar. Eu acho que a Cris vai agradecer, vai se alegrar também. A Cris não está aqui, que ela trabalha, ela é enfermeira, está de plantão hoje, mas nós nos alegramos também com a presença da Cris aqui, com a família do Luiz. Gostaria de chamar o nosso pastor, que vai estar orando nesse momento. Convido toda a igreja que coloquemos de pé. Em verdade, o Luiz está de férias, né? Ele agora é tempo de descansar, de recuperar as forças, energias. Ele está conosco hoje só por uma contingência aqui para dar o suporte ao nosso culto da manhã, mas que Deus conceda a ele 15 dias de descanso, de renovação das forças e voltando para retomar aí suas responsabilidades, suas tarefas junto conosco. Pai querido, em nome de Jesus, somos te gratos por este ano que passou tão rápido, mas vimos a tua mão nos conduzindo até aqui, tua misericórdia nos fortalecendo, tua graça nos abençoando. Obrigado pela vida do Luiz, da vida da Cris. Obrigado, Senhor, por aquilo que Ele tem realizado, naquilo que é a área da música da igreja, organizando as equipes, fortalecendo os relacionamentos, dirigindo as nossas escolhas, as nossas decisões. Que o Senhor continue aplainando o caminho, glorificando o Teu nome, renovando as forças, a visão e dando cada vez mais excelência naquilo que fazemos para honrar e glorificar o Teu nome, Pai. No nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém.
Os irmãos podem assentar. Nós iremos nos sentar à mesa do Senhor agora. Primeiro domingo do mês é quando nós temos o saudável hábito de trazer à memória aquilo que nos dá razão de ser igreja. Convido você a ler comigo Gálatas capítulo 3, versos 13 a 14. E antes de sentarmos-nos à mesa, é importante resgatar, reacender em nosso coração a razão e os motivos pelos quais somos o que somos e fazemos o que fazemos. Gálatas 3, versos 13 e 14, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Paulo escreveu esta carta aos Gálatas. Na verdade, a Galácia era uma região de igrejas, e Paulo escreveu para cuidar daquele povo, para corrigir a visão, o foco, o entendimento que as pessoas estavam tendo do que é o Evangelho de Jesus Cristo. Para tanto, Paulo inicia a sua carta, nos 2 primeiros capítulos, falando de si mesmo, reforçando a sua experiência de transformação de quem ele era, naquilo no que ele se tornou por meio de Cristo Jesus, a quem ele viu ressuscitado. Capítulo 1 e capítulo 2 é o relato pessoal do que este evangelho fez na vida de Paulo e que era a razão e o motivo dele ser e pregar tudo aquilo que os primeiros cristãos viam e ouviam nele. Capítulo 3 e capítulo 4, Paulo agora ajusta o seu foco e alinha o seu discurso para corrigir a visão que aquelas pessoas estavam tendo do Evangelho de Jesus Cristo. E era tão grave que Paulo inicia o capítulo 3 dizendo assim: vocês são insensatos. Paulo chama suas ovelhas de insensatos. E ainda diz mais, ele diz assim: quem foi que enfeitiçou vocês? A palavra insensato aqui, traduzida do grego, significa aqueles que perderam a razão, aqueles que não têm mais inteligência, aqueles que não pensam mais. Por isso que logo a seguir ele faz a segunda pergunta: quem os enfeitiçou? Ou seja, quem os está enganando diante daquilo que vocês dizem ser o Evangelho? O problema que Paulo estava tratando era que aquelas pessoas estavam sendo ensinadas a voltarem ao que Paulo chama dos antigos rudimentos da lei mosaica. Paulo estava enfrentando, nós já compartilhamos alguns domingos passados, o capítulo 2, quando Paulo fala sobre aqueles que estavam trazendo de volta o ensino e a prática da circuncisão como sendo um elemento fundamental para designar aquele que era salvo por Deus, justificado diante de Deus. Ou seja, havia gente que estava dizendo: quem não é circuncidado não é povo de Deus. E no capítulo 2, Paulo traz Tito, um gentio, um não-judeu, para dizer: olha o que aconteceu com este jovem. Ele nunca foi circuncidado, não é de linhagem judaica, mas ele traz consigo a marca da pessoa do Espírito Santo, para mostrar a vocês que a graça alcançou a todos. Paulo estava rebatendo diante dos crentes da Galácia a heresia e o perigo de um ensinamento que esvaziava o poder da cruz e o efeito da graça para todo aquele que crê. Paulo resgata aquilo que parece os judeus terem se esquecido, de que a bênção de Abraão, que Deus deu a ele lá no capítulo 12 de Gênesis, dizia: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E então Paulo faz uma conexão, Paulo estabelece uma ponte entre um tempo tão distante para dizer hoje para eles: todos nós somos
pela fé, filhos de Deus, por meio da bênção que Deus deu por garantia a Abraão. Para dizer que o verdadeiro evangelho restaura, renova, recomeça a vida de todo e qualquer um que crê. Paulo usa aqui a figura do feitiço, porque de fato estavam anunciando um evangelho que aliciava, que encantava as pessoas, mas que não era o verdadeiro evangelho. Era o evangelho da obra, o evangelho do impressionismo, o evangelho da autojustificação, o evangelho do merecimento, o evangelho da honra humana, onde as pessoas, pela prática da religiosidade, viam-se mais e melhores do que outros. Onde estava acontecendo naquele contexto, pessoas que estavam evocando o conceito de fazer alguma coisa para merecer o favor de Deus, e Paulo diz: isso não é evangelho. O verdadeiro evangelho é você entender que Deus já fez tudo o que era necessário, e a única coisa que nos é requerida é a fé, é a aceitação, é o autoconhecimento de que somos todos pecadores, de que nada faríamos para merecer, como também nada podemos fazer que mude, altere ou diminua o amor de Deus por nós. Paulo chama pessoas que tentam auto-justificar-se, auto-salvar-se, pessoas que equiparam o seu merecimento ao grau de responsabilidade que Deus tem para consigo, como insensatos. Pessoas que dizem: o que eu fiz para merecer isso? Nada, nem para receber, tanto quanto para não receber. Não está sob a sua égide, não está nas suas mãos, não está na sua pessoa o merecer ou não merecer o favor de Deus. Isto pertence ao Senhor, é graça e é soberania. A todos ama, a todos dá, assim como também a todos requer. O conceito do Evangelho é a abrangência imensurável e ilimitada do poder transformador. E é por isso que no versículo 13 e 14, encerrando um texto que deveríamos ter lido todo, mas o tempo não nos permite nesta manhã, e depois encorajo você a ler o capítulo todo para compreender o transtorno que havia no coração de Paulo, a tristeza no coração de Paulo. E a advertência, a disciplina era: vocês se tornaram insensatos, vocês estão enfeitiçados por um evangelho que não é evangelho. Que evangelho é esse? É o evangelho do merecimento, é o evangelho do toma lá, dá cá, é o evangelho da obrigação de Deus, é o evangelho do impressionismo pessoal, é o evangelho da religiosidade exibicionista. Então eu sou mais, eu faço mais, eu dou mais, eu realizo mais, eu sou mais. Só que nada disso impressiona Deus, porque para Paulo, como ele, o que dimensiona a salvação é o poder da graça de Deus em salvar os improváveis, em alcançar os distantes, em lembrar-se dos esquecidos. E Paulo resume isso dizendo no versículo 13: Jesus se tornou maldição em nosso lugar. Por quê? Porque pela lei, aquilo que está estabelecido em Moisés, torna-nos todos culpados, torna todos nós incapazes, torna todos nós verdadeiros improváveis da salvação. Porque qual de nós pode se ufanar de dizer que somos dignos de alguma coisa? Deus tem alguma obrigação com você? De fato, você tem no seu jeito de viver, no seu interior, naquela área invisível da sua vida, alguma coisa da qual Deus possa dizer: isso sim, você me impressiona pelo que você faz. Somos todos pecadores. E quanto mais escondidos estiver os nossos pensamentos, mais indignos eles serão, mais vergonhosos eles estarão diante de Deus. Mas a beleza do Evangelho é que Deus não leva em conta tais coisas, porque a graça de Deus é maior, a misericórdia de Deus é maior, e é para isso que existe graça. E quando Paulo diz que Jesus se tornou maldição, é porque ele
foi para a cruz. Deuteronômio 23 é o texto que ele cita aqui, quando ele diz que ele se tornou maldito, porque maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Deuteronômio 21, 23, na lei de Moisés estava estabelecido que o castigo pela maldição, o castigo da vergonha, o castigo de condenação permanente era a cruz. E Jesus foi levado à cruz, derramou o seu sangue, entregou-se a si mesmo, porque ele pagou por aquilo que era nosso, meu e seu. Não é evangelho aquele que nos torna tão arrogantes e tão bons aos nossos olhos. E Paulo diria a mesma coisa para nós hoje. Quem os está enfeitiçando com um tal evangelho que torna você tão arrogante, tão autossuficiente, tão dependente do quanto você faz, do quanto você é, do quanto você dá, se para Deus o quanto não importa, porque Deus só se interessa pelo todo, pelo que é completo. E então Jesus entregou-se ao madeiro para tornar-se maldição, porque malditos seríamos nós, pelo nosso pecado e pela nossa incapacidade de nos justificarmos diante de Deus, porque somos todos pecadores. Somos todos nutridos por pensamentos maus. Somos todos movidos insistentemente pelos nossos próprios desejos. Somos todos, em algum momento, levados e impulsionados a fazer alguma coisa ruim e má na direção do outro. Somos todos pecadores, porque em algum momento nós tentamos viver sem Deus, independentemente dele, livres dele, como se Deus pudesse nos ter como escravos. Então nós fugimos de Deus, negamos ao Senhor. E Paulo então vai dizer: não há nada que possa nos afastar de Deus, por mais que queiramos, mas isso só mostra o quão malditos seríamos, não fosse aquele que foi pendurado no madeiro por nós. E o versículo 14 diz: para que a bênção de Abraão, que é a bênção da redenção, a bênção do alcance, a bênção do recomeço, chegasse até nós por meio da fé, e o Espírito Santo prometido habite em nós. Portanto, ao sentarmos-nos à mesa do Senhor nesta manhã, resgatamos em nosso coração o senso de que somos o que somos, porque existe na cruz, e existe uma cruz. Na cruz existe a redenção, e existe uma cruz em nossa vida que estabelece um marco de um começo, de uma nova vida. O sangue derramado, o corpo pregado, nos traz à memória o fato de que ele tornou-se o castigo que deveria ser nosso. E hoje somos o que somos, porque nós acreditamos na cruz, porque nós cremos que é pela cruz que somos salvos. Como cantou o coro Hosana, é pela cruz que fomos perdoados, porque ali ele derramou o sangue, que seria o nosso sangue, de uma andorinha, de um animal sem mácula, de um bezerro, de qualquer coisa, ou o nosso próprio, mas ele fez isso por nós. Seu sangue derramado, seu sangue pregado na cruz, é a razão de sermos igreja de Jesus hoje. Por isso o cálice, por isso o pão, para que nós tenhamos na memória que somos o que somos, porque ele nos amou muito além daquilo que podíamos medir. Não merecemos nada, e também não há nada que nós possamos fazer que diminua o amor de Deus por nós. A resposta que devemos dar a ele, portanto, é viver para adorá-lo. O jeito de viver revela o quanto nós amamos ao Senhor. E nesta hora, quando sentamos-nos à mesa com ele mais uma vez, devemos fazer deste momento um momento de demonstrar que amamos ao Senhor. Renovamos em nós a gratidão, renovamos em nós o compromisso, renovamos em nós a alegria de viver com Cristo e por Cristo. Seja pelo cálice, e seja pelo pão, ou seja pelo nosso amor um pelos outros. Sentados à mesa com o Pai, celebremos a nova vida, por meio daquele que se tornou maldito em nosso lugar, para nos dar a redenção e a salvação em Cristo Jesus. Quero convidar os nossos diáconos a se posicionarem e convidar você, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, para sentar-se à mesa conosco. E ao receber o cálice e o pão,
celebrar a vida que Ele nos dá, vida profunda, vida nova, vida plena em Jesus. Do seu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
Obrigado, Pai, porque o pão e o cálice nos trazem à memória que Cristo tornou-se maldito, levando sobre si nossos pecados, sendo Ele santo, justo, perfeito, recebeu o castigo que seria nosso, para que agora, pela fé que temos no nome de Jesus e em seu sangue derramado, possamos desfrutar da graça redentora, da salvação e um relacionamento contigo. Obrigado, Pai, nesta hora, pela tua igreja reunida e sentada à mesa com o Senhor, para pelo pão e pelo cálice repartirmos a alegria e a comunhão de sermos um só corpo. Toma-nos em tuas mãos, como igreja, para que sejamos livres e vivamos para o teu louvor em tudo que fizermos, em nome de Cristo. Amém. Em nome de Cristo Jesus, que morreu na cruz pelos nossos pecados, em memória do sacrifício que Ele fez por mim e por você, comamos o pão e bebamos o cálice para a glória de Deus. Que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, a direção do Espírito Santo estejam conosco e sobre nós, reunidos aqui, ou muito mais, espalhados por onde formos, hoje, agora e para sempre, até que Cristo volte. Amém e amém. Deus abençoe o restante do seu domingo. À noite, 7 horas, juntos novamente, celebrando batismos e novamente a ceia do Senhor. Pela cruz me chamou.